mais uma vez. Deixa eu só abrir aqui. Vou pegar também aqui uma ajuda aqui para acompanhar a hora. O meu celular ainda falta 1 minuto. Eu acho que eu estou vendo que o relógio está bem ali na minha frente. Bem, é com satisfação que estamos aqui outra vez nesta instituição de luz, de paz, de harmonia. O Centro Espírita Fraternidade Bezerra de Menezes, em homenagem ao grande missionário, Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres. E é com grande satisfação que estou aqui para a gente conversar sobre um tema à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 21. Queria agradecer também à espiritualidade superior que se faz aqui presente, aos trabalhadores da casa, aos guias espirituais que iluminam essa casa de bênção e de luz. E o tema escolhido pela casa está contido no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas, mas a gente vai se ater um pouco ao primeiro item desse capítulo, que é conhece a árvore pelo fruto. Primeiro, dizer aqui que nós estamos vivendo momentos com muitos transtornos na humanidade devido à transição, que a gente tanto escuta falar. Mas Jesus faz essa passagem que está lá em um dos evangelistas, notadamente em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45, onde ele faz um comparativo, Jesus, que é o grande mestre, lembrando que Jesus é a videira eterna, ele que é cheio de seiva divina e que espalha ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. Mas ele traz aqui, desse texto, compara o ser humano a uma árvore. E aí ele faz o seguinte, ele diz, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Veja que aí ele atribui não as folhas, os galhos, mas a árvore como um todo. E ele, quando compara o homem com uma árvore, Jesus, que é a mensagem de luz, o modelo e guia da humanidade, ele mostra exatamente, através desse comparativo, a necessidade que a gente tem de evolução. Claro, a gente tem um livre-arbítrio, mas a gente está vivendo agora, notadamente nesse momento da humanidade, dessa fase que a gente vive agora nesse momento, em que a gente está vendo muita coisa, que até algumas pessoas dizem assim, mas tem muita coisa que é moderna, e não é. São atos que a gente vê lamentáveis hoje, que mostra ainda o quanto a gente está próximo à primitividade, ainda, e quanto estamos distante dessa evolução, em alguns aspectos. É por isso até também que a gente vai ter um impulso agora de evolução. Nunca se viu tanto sofrimento na humanidade, apesar da gente nunca ter visto tanto conforto. O ser humano nunca teve tanto conforto como a gente tem hoje. As comodidades hoje são muito grandes. Se a gente for comparar há pouco tempo, nós não tínhamos tantas facilidades como a gente tem hoje, de alimentos. Claro que o excesso de alimentação, por exemplo, nos dá muitas tentações, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta informação. É lógico que a gente deve selecioná-las. Mas, nesse comparativo da árvore, ele mostra a necessidade de aprimoramento, que a gente precisa estudar e praticar principalmente, não apenas conhecer aquilo que ele deixou. Aí, veja que ele aí representa, através dessa árvore, 3 tipos de árvore. A que dá bons frutos, a que dá maus frutos, mas também Jesus chega a falar, lá em alguma das passagens, ele também fala da figueira seca, que são aquelas árvores que não dão frutos. É claro que a gente pode dizer
que comparado a Jesus, que é uma grande videira, nós podemos considerar que a maioria da humanidade nós ainda somos galhos secos. Mas a gente também pode entender que a gente pode passar também por essas experiências da árvore que dá um certo fruto, às vezes não frutos não muito bons, e em determinada época da vida a gente pode não dar fruto nenhum. E aí a gente para pensar, qual a identificação de árvore que a gente está sendo? Que árvore eu sou? Por exemplo, que árvore eu sou na minha família? Será que na minha família tem que funcionar tudo como eu quero? Com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu marido, com o meu filho? Qual é a árvore que cada um de nós funciona nesse laboratório? Porque a família é um laboratório. Deus, na sua sabedoria, Ele sabia que nós somos família universal. Mas nós não vamos amar a humanidade toda de uma vez. O laboratório é o núcleo familiar, para que através de um núcleo a gente possa exercitar a amorosidade, e também não é fácil, porque quando a gente convive com o outro, as pessoas que mais nos conhecem são as pessoas que a gente convive, porque a gente mostra quem a gente verdadeiramente é. Então, muitas vezes não é fácil. Esse laboratório são experiências, mas são experiências muitas vezes difíceis de lidar, porque a gente convive e aí o relacionamento em que exige muitas vezes diálogo, exige paciência, exige cuidado. É tão interessante que Jesus, quando fala da árvore, ele chega a dizer aí também, lá no texto de Lucas, ele fala dos frutos, mas ele diz assim, que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. As palavras são uma forma de mostrar aquilo que está cheio no nosso coração. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com as palavras. Eu até peguei alguns textos aqui, bem interessantes, que falam sobre isso, sobre esse cuidado, esse poder das palavras. Tem alguns textos, por exemplo, lá, que Emmanuel nos lembra, quantas vezes a gente não respeita a opinião alheia. Respeitar no próximo o direito de emitir a opinião. Quantas pessoas que brigam com pessoas da mesma família por causa de uma opinião política, por exemplo? Pessoas se intrigam com amigos, com parentes, por conta de opiniões políticas. Ou por opiniões contrárias, porque, às vezes, até com discurso de ódio. E hoje, a gente ter discurso de ódio é muito mais amplo do que antigamente, porque para você ter um discurso de ódio, você tem que estar frente a frente com a pessoa. Agora não, né? Ficou mais fácil, porque as pessoas digitam e usam. Claro que, graças a Deus, que hoje está se identificando e até se punindo, e é interessante que isso aconteça, para que as pessoas possam ter cuidado, porque é uma forma de expressar a palavra escrita. E quantas vezes gera conflitos, perturbações, depressões. Então, ele diz assim, que toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente conversa, porque muitas vezes essas conversações geram formas maléficas. Ele diz assim, a ausência de palavra menos digna e a presença de fatores verbais edificantes atrai situações altamente negativas e situações vibratórias muito ruins para as nossas vidas. Aí ele diz assim, num dos livros de Emmanuel, de Chico Xavier, O Mundo da Vida Espiritual, ele diz assim, ele falava sobre como aproveitar o tempo e selecionar as palavras, evitando intromissões verbais desnecessárias e perturbadoras, criando imagens vivas. Quando a gente começa a falar, a gente cria imagens. Então, as pessoas que falam palavras negativas, não vai dar certo, você não consegue. Acho que alguém já falar naquela história das mães que desestimulam seus filhos. E também já ouviram falar
das mães que estimulam. Claro que não vai estar toda hora elogiando e tornando aquele ser um rei, uma rainha, não. Mas estimular o que a pessoa tem de melhor. No nosso círculo familiar é muito interessante isso. A gente poupar as palavras de críticas e sempre que tiver que fazê-las, fazer só com aquela pessoa, sem ser em público. Porque a gente deve elogiar em público e criticar só com a pessoa. Porque as críticas também podem ser construtivas. Mas esse poder da palavra, né? Aí ele diz assim: então pedimos para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilita a embolação de forças salutares. Então, é importante a gente pensar antes de falar, para não gerar mágoas. Aí a pessoa diz assim: mas eu tenho que dizer a verdade. Mas será que essa verdade que é dita para machucar é feito a água? A água que você coloca numa planta é vida. Mas se você botar água quente na planta, mata a planta, né? Então não é a água, é a forma que você colocou aquela água que prejudica aquela planta, que em vez de dar vida, pode gerar consequências até no caso da planta, dela morrer. E no caso da conversação, onde você gera críticas, gera palavras que desagam aquilo que está no nosso coração, é feito um papel amassado que você tenta depois abrir ele e colocar ele. A gente consegue colocar uma folha que a gente amassou bem muito assim, fazer com que ela fique de novo da mesma forma? Não. Então, muitas vezes gera mágoas, em que pese que o perdão deve sempre acontecer, porque se a gente não perdoa, o perdão liberta, principalmente aquele que perdoa. Aquela pessoa que fica ressentindo não é interessante. Então, qual é a árvore? Muito obrigada. Qual é a árvore que eu sou na família? Qual é a árvore, por exemplo, que a pessoa é no relacionamento? Que também é algo que leva o fato o relacionamento conjugal, o relacionamento conjugal ou namoro, né, o noivado e principalmente o casamento, o relacionamento afetivo entre duas pessoas, gera realmente uma possibilidade de você aprender muito, porque é muito desafiante o relacionamento a dois, mas também é preciso saber lidar, porque a gente não pode querer encontrar alguém que vai fazer você feliz. Porque muitas pessoas dizem isso, né? Eu queria encontrar alguém para me fazer feliz. Não, você tem que ser feliz com você mesmo e depois você compartilhar a felicidade que você gerou em você. Porque senão você joga um peso muito grande para o outro. E a gente está vivendo um momento difícil agora porque as pessoas esperam muito que alguém resolva o seu problema. Por isso que as pessoas não querem emagrecer, as pessoas querem ser emagrecidas, não é? Um remédio vai emagrecer ela, a lei do menor esforço. Então, a pessoa não quer ser feliz, quer encontrar alguém para fazer a felicidade que ela deveria construir nela mesma. Afinal, nós somos seres divinos e temos a essência da felicidade, não a felicidade plena. Não almejemos a felicidade plena no mundo de provas e expiações. No livro dos Espíritos tem uma pergunta, se eu não me engano, 920, que diz isso. Será que podemos ser felizes plenamente na Terra? Não. Plenamente não. Até porque nós somos interconectados. Existe muito sofrimento aqui na Terra e passaremos por um momento de sofrimento, porque faz parte do cardápio desse mundo de provas e expiações, passar por isso. E, aliás, infelizmente, alguém já deve ter escutado isso, né? Que a evolução gera ou pelo amor ou pela dor. Ou a gente aprende pela amorosidade, que muitas vezes nos convida a aprender, mas quando a gente não assim quer, vem o sofrimento. Vem porque precisa impulsionar a nossa evolução, que muitas vezes resistimos. Então faz parte, é cardápio. Então, que árvore eu sou na família?
Que árvore eu sou no relacionamento conjugal, em que eu devo fazer a felicidade para mim, compartilhar a felicidade com o outro, num relacionamento em que a relação deve ser uma relação em que haja uma harmonia. Nem aquele relacionamento em que cada um vive no seu mundinho, sabe aquele relacionamento em que o homem faz o que quer, a mulher também, ou o casal, né? Os seres agem sem compartilhar amizades, por exemplo, sem compartilhar os gostos, cada um vive sua vida egoística, de forma egoísta. Ou aquele relacionamento em que o outro não respeita a individualidade. Porque cada um tem que ter sua individualidade. Então, aquele relacionamento harmonioso é como se fosse um jogo ali em que um joga bola e o outro está rebatendo. Então, há um compartilhamento, uma convivência harmônica. Qual a árvore que eu sou na minha profissão, naquela atividade que eu estou exercendo, ou profissional, ou de estudo? Será que na nossa atividade produtiva a gente está sendo bom patrão, para quem é patrão, por exemplo, trata bem os funcionários, trata bem os clientes? Será que está rendendo bons frutos ao ponto, por exemplo, porque a gente às vezes fala em corrupção, mas existe corrupção também na atividade particular, quando a pessoa quer ganhar vantagem. Então, quais são os frutos que a gente está dando como profissional? Está esperando sempre pelo outro, ou eu estou dando, né? Estou tendo frutos naquele meu trabalho, naquele meu estudo. Que árvore eu estou sendo na minha vida, né, pessoal? Porque às vezes a gente tem algum problema de saúde, mas a gente não está realmente... É interessante que o capítulo 5º do Evangelho fala sobre isso, né? Quando fala das causas das aflições. Como é que a gente está sendo, por exemplo, com os nossos filhos? Porque muitas vezes as angústias que os pais passam é porque não combateu logo no início as más tendências, por fraqueza ou indiferença, e desenvolveu o germe do orgulho e da vaidade. Claro que às vezes também é um erro dos pais. O Evangelho, o Livro dos Espíritos também tem uma das perguntas que fala, por exemplo, tem pai que quer que o filho siga determinada profissão, que às vezes é um desejo do pai e da mãe, não é um desejo do filho. Não foi para isso que ele fez o seu planejamento no mundo espiritual. Quantos filhos às vezes faz um curso e entrega o diploma, agora eu vou fazer o que eu gosto? Às vezes não tem coragem de ir de encontro ao pai. Então, quais são os frutos que esse pai espera no futuro com esse tipo de relacionamento? Os filhos também, porque a gente precisa honrar nosso pai e nossa mãe, independente do que ele foi. Porque a gente sabe, a maioria dos pais, as mães mamam, alguns de um jeito não tão, né, convencional, não tão, às vezes com muitos equívocos, mas mesmo assim devemos honrá-los. Porque esse é o dever filial. Se houve equívoco por parte do pai e da mãe, isso é algo, né, que ele vai prestar contas ao nosso pai amado. Então, é nesses frutos que a gente tem que começar observando, porque pode ser que em determinado momento nós podemos observar que a gente pode ser até uma árvore frutífera. Em alguns momentos não. Em alguns papéis da nossa vida, a gente não está frutificando. Ou a gente pensa que a qualidade dos nossos frutos são bons e não são verdadeiramente. E é bem interessante que quando a gente tem mais um tempinho de vida, a gente começa a verificar. É por isso que acho que meu marido fala disso, que meu sogro dizia que às vezes a pessoa precisa passar, mesmo tendo o conselho dos mais velhos, precisa passar pelas dificuldades para entender. Mas por que será, né? Por que os jovens não podem ir observando o que acontece com a sua família? De tantos, por exemplo, eu conheço uma pessoa querida que tem um ente na família que ele tem 8 filhos. Nenhum filho visita ele.
Aí, se a gente for observar, e eu não estou dizendo que os filhos estão certos, porque, como eu acabei de falar, precisa honrar o pai e a mãe. Mas quais foram os frutos de amorosidade que esse pai plantou para hoje, com a idade que está, não receber a visita de nenhum filho? Então, é preciso que a gente veja quais são as sementes que eu vou jogando e eu mesmo vou colher se frutos ou espinhos. E aí é bem interessante quando a gente começa dizendo que Jesus é a grande videira divina, porque Ele pode nos dar elemento para que a gente possa, através da inspiração divina, porque Ele é o grande representante de Deus aqui na Terra. Isso não quer dizer, gente, a gente fala muito dos cristãos, porque nós cristãos estamos muito distantes de Cristo. Nós cristãos, a grande maioria, estamos acostumados a adorar Cristo. A, claro, reverenciar tudo que Ele fez, porque imagina, é como se fosse um Jedi que jogou a espada. Com o poder que Cristo tem, Ele poderia não ter passado por nada que Ele passou. Mas Ele passou por todo sofrimento para mostrar que é através do perdão, do amor, que nós podemos evoluir. Mas os cristãos, a grande maioria, por isso até que o título é Falsos Cristos e Falsos Profetas, porque infelizmente tem muitos daqueles que estão propagando, mas aparentemente, mas na prática, é claro que é muito difícil, não quer dizer que a gente não vai se equivocar, mas ao menos a gente precisa ter aquele sentimento de que nós estamos nos esforçando e estamos observando também, porque não adianta só o esforço de arar para a gente poder colocar boas sementes, ter boas árvores e aí render bons frutos. A gente precisa observar para sentir se de fato a gente está tendo bons frutos, porque às vezes porque é lógico que a gente é muito craque em ver se os outros estão tendo bons frutos, não é? Bem, a maioria de nós. Se for perguntar os frutos de alguém da nossa família, vai dizer, não, fulano não tem bons frutos, outro fulano tem mais ou menos, enfim. Mas o nosso principal compromisso é com a nossa evolução. O que a gente pode fazer pelo outro, aliás, a gente não tem poder nenhum de mudar ninguém, né? A gente pode orar por ele, ajudar e servir até de exemplo para o outro. Mas a gente não tem o poder de mudar o outro, a gente tem o poder de mudar a nós mesmos. Por exemplo, muitas vezes na doença, e lá no capítulo 5 do Evangelho, onde há um comentário sobre isso, ele diz assim, quantas doenças decorrem da intemperância e os excessos de todo gênero? Que podem ter sido plantados aqui agora, nessa vida, como também em outras existências. Porque por mais que algumas pessoas sejam resistentes a outras existências, porque muitas pessoas são, uma vez que não se recordam, o que seria um transtorno para a nossa evolução, porque a gente não tem preparação para poder lidar com isso. Não temos. Mas a gente não sabe exatamente, mas a gente tem uma intuição. Pelas nossas más inclinações, a gente sabe mais ou menos aquilo que a gente aprontou e aquilo que a gente não deve chegar próximo, porque a gente pode cair. A gente sabe sim, cada um de nós. Claro que o risco é, mais uma vez, a gente não perceber, porque a gente vive no automatismo, não é? Hoje, o risco do automatismo é ainda maior, muito maior, por conta da gente estar muito conectado. A gente fica muito alienado. Então, se a gente não se auto-perceber, por isso que é a necessidade do autoconhecimento, para a gente poder entender esses frutos que, porventura, estamos dando, se são bons, se são maus ou se não está gerando fruto nenhum. Que é considerada a figueira seca, estéril, que é uma questão de sofrimento, né? Porque a gente fez acrescentar alguma coisa nesse mundo. A gente não veio aqui só para receber, porque muitos de nós, às vezes numa postura de vitimismo, estamos esperando passivamente o que é que o mundo vai dar para a gente. O que a empresa vai fazer por mim? O que é que Jesus vai fazer? Já entreguei a Jesus. Quantas pessoas dizem, já entreguei a Deus. Bem,
se a gente faz todo o esforço que é possível, pede inspiração, e a gente faz aquilo que é necessário, por exemplo, se a gente está doente, a gente tem que se cuidar do corpo, que é o instrumento do espírito, fazer tudo que a ciência está disponível, pesquisar, pedir inspiração, procurar boas orientações, e depois de tudo feito, apesar de todas as procuras não se resolveu, aí sim a gente pode entregar para Jesus, mas muitos não. Por isso que eu falei da questão, por exemplo, um exemplo do emagrecimento. As pessoas hoje, né, emagrecimento, sono, as pessoas não querem se desligar, por exemplo, para dormir. É muito mais fácil tomar um comprimido e dormir logo. É muito mais fácil tomar um remédio que não vai resolver. Porque se a gente não gera uma transformação, não resolve. Se a gente não está gerando bronfusco, por exemplo, no nosso laboratório, que é a nossa família, será que está havendo diálogo, respeito, silêncio? Será que está havendo elogios e críticas também que são construtivas, mas críticas no particular, com respeito, usando as palavras de uma forma que a gente não machuque? Pedindo inspiração, orando antes, para que a gente possa ser inspirado e a gente falar aquilo, porque o mais importante para gerar bons frutos na família é o diálogo com respeito, que o diálogo gera construção, seja no relacionamento afetivo, seja no relacionamento com os filhos, seja no relacionamento com o núcleo maior, que são nossas parentelas, seja com nossos pais. É através do diálogo que a gente faz a construção, do diálogo e da escuta, principalmente também, porque a gente precisa falar, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender, e isso é uma construção. Então, será que nós, muitas vezes, nos colocamos como essa figueira seca, estéril, que gera sofrimento, esperando receber do mundo? O que é que o mundo vai me dar? O que é que minha família vai me dar? O que é que meu esposo vai me dar? O que é que meus filhos vão me dar? O que é que meus pais vão me dar? Quem é que vai me bancar, né? Quem é que vai me fazer feliz? Eu até lembrei daquela música, quem lembra, né? Eu acho que os jovens não lembram, mas os mais, assim, maduros, né? Vamos dizer. Aquela música de Djavan, vem me fazer feliz porque eu te amo, né? Quem lembra? Você faz de mim oceano. Quando ele diz, vem me ser feliz porque eu te amo, você vem me fazer feliz, né? O trabalho é seu. Eu te amo, mas você vai me fazer feliz. E aí, se todo mundo for esperar que alguém vai fazer feliz, como é que fica aí, hein? Vem me fazer feliz porque eu te amo. A frase é essa. Pois é. Eu sou feliz, né? A gente precisa criar felicidade dentro de nós, apesar dos pesares, gente. Porque pesares vão ter. Já observou que o ciclo é assim? É um problema familiar, um problema financeiro. São os desafios que nos impulsionam e que são construções nossas. Claro que nem tudo a gente pode pensar que é expiação. Porque eu estou pagando. Não, gente, não é. Nem tudo está pagando. Tem coisas que são, por isso que o mundo é provas e expiações. Situações que são provas para a gente cada vez mais se fortalecer e a gente aprender com as experiências. Então, nem tudo a gente pode apontar que é expiação, mas muita coisa é. Porque a gente plantou, e muita gente plantou aqui e agora, e se for pensar direitinho, vai lembrar. Ai, meu Deus, porque eu sofro. O sofrimento ainda faz parte, vai continuar fazendo. Agora, a gente vai sentir dor, mas sofrer é uma opção. Deu para entender? Sofrer é uma opção, porque eu posso optar por... Claro, eu não estou querendo dizer que a gente não vai se entristecer, isso aí faz parte também. A tristeza, ela também constrói. Por quê? Ninguém vai passar por um luto sem sofrer. Não adianta você dizer que é espírita, pode ser palestrante, pode ser o que você for. Se você perder um ente querido, perder não, né? Que a gente não perde ninguém. Mas se a gente tiver,
né, essa separação momentânea, apesar de ser momentânea, a gente sofre. Mas a gente não vai se desesperar. O desespero não faz parte. Por quê? Porque a gente sabe que uma separação momentânea, que nada é por acaso, que é uma despedida provisória, que tudo que ocorre, né, há um planejamento. Às vezes também, né, a gente antecipa, a gente pode antecipar, mas por atitudes nossas, a gente pode antecipar. Acontece. Então, é preciso que a gente comece a pensar, o que é que eu estou deixando aqui na Terra? Qual é a minha contribuição? Compartilhei a felicidade que eu construí em mim? Quais os frutos doces, saborosos, que nós, cristãos, estamos fazendo? Porque nós temos o maior guia e modelo. É claro, gente, eu ia dizer isso. Jesus não quis dizer, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não era arrogante de dizer que só através do cristianismo de Cristo. Não. Ele quis dizer porque Jesus simboliza a caridade. Então, só através da caridade que a gente encontra o caminho da verdade da vida. Mas a pessoa pode ser um budista, pode ser qualquer outra religião. Um muçulmano, mas se ele seguir, porque não é o que a gente acredita, é o que a gente vive que vai fazer a diferença. Porque você pode acreditar e não fazer nada daquilo que você acredita. Viver completamente de aparência. Mas eu estou batendo ponto. É muito bom essa vinda, claro. Esse momento aqui que a gente está aqui é um momento muito importante. Principalmente nesse momento, sempre é importante. Mas, digamos, o momento de transição que a gente está vivendo, com tantos desafios, com tanta coisa seduzindo a humanidade, é um grande momento para a gente poder sair daqui refletindo. A gente está colhendo, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. A prática, a oficina do dia a dia é que vai dizer exatamente os frutos que a gente está ofertando. Então, Madre Teresa dizia isso, né? Que ela era uma gota no oceano, mas ela era uma gota que fazia diferença. Eu me lembro de uma história de um rapaz que pegava as estrelas do mar, que caíam, tinha um determinado local, as estrelas do mar ficavam todas para fora, né? Ficavam na areia. E ele começava a jogar, as estrelas estavam vivas, né? Ele jogava, e chegou uma pessoa e disse, mas tanta estrela, você está jogando? Eu disse, não, mas eu estou fazendo diferença nessa estrela aqui. E aí ele, no outro dia, ele ficou pensativo, né, com o que ele disse, no outro dia ele foi ajudar a jogar as estrelas, porque ele disse, está fazendo alguma diferença para aquela que está sendo jogada. Então, qual é a minha participação? E aí, muitas pessoas pensam que depende muito a contribuição na importância que a humanidade dá, porque a pessoa tem que ter um cargo importante, não. Quer ver uma coisa? Quem lê os livros A Vida no Mundo Espiritual vai ver. Quem lembra aqui do livro Nosso Lar? O que é que André Luiz era? Alguém lembra aqui? Quem era André Luiz? Era o que ele? Médico. É o espírito mais evoluído daquela história? Médico importante. O pai dele também era um empresário importante. Quem era o espírito mais evoluído naquela história? A paciente dele, mas tinha uma pessoa ainda que estava, inclusive, quando ele chegou lá no mundo espiritual, em esferas superiores a dele. A mãe dele. E a mãe dele era quem? Uma dona de casa. Mas ela fazia a diferença, porque ela tratava todo mundo bem, ela era humana. Certa vez, a história do livro conta isso, o livro Nosso Lar, que certa vez chegou uma pessoa que devia ao pai, o pai dele era um homem rico, e cobrando, ele estava passando por uma situação difícil, porque a esposa dele estava com câncer, e estava doente, eu não me lembro se era câncer, mas estava muito doente. E ele pedindo para ele ter misericórdia e deixar com que ele pagasse depois, porque ele estava passando por um momento difícil. Ele disse, não estou aqui para fazer caridade, não. E aí dá um mó fora dele, e a mulher dele diz a ele, por que você está fazendo isso?
Ele está passando por isso. Podia ser nós, qualquer um de nós. Podia ser a nossa família. Mas ele ficou. E o filho, na hora, repreende André Luiz, repreende a mãe. Mãe, a senhora não entende nada de negócio. Como se assim, né? A senhora é uma dona de casa, não entende nada de negócio. Mas ela. E ela ainda deixou uma semente para ele, né? De alguns ensinamentos e tudo. Mas você veja que os frutos que André Luiz deixou foram poucos, depois que ele abre a visão no mundo espiritual. Mas veja que as ferramentas que Deus deu foram muitas para ele. Por quê? Ele estudou, vinha de uma família rica, teve oportunidade de estudar medicina, que é um curso que dá grandes possibilidades. E ele aproveitou muito pouco. Mas todos nós recebemos ferramentas, independente do cargo, independente da função, da posição na família, da posição na sociedade, porque muitas vezes para a sociedade, quantas pessoas que são assim reverenciadas na sociedade, quando chega no mundo espiritual, um mendigo. No Evangelho segundo o Espiritismo mostra uma passagem de uma rainha da França. Alguém lembra dessa passagem? Que ela chega no mundo espiritual, achando que a rainha, né, sangue azul. Quando chega lá, ela vê uma serva com grande luminosidade, ou seja, elevação espiritual, e ela dá até um motivo dela até ter esse depoimento dela transcrito no Evangelho, ela advertindo a nós aqui encarnados, de que a gente não se achasse muita coisa pela posição, porque o que importa é aquilo que a gente constrói, ou seja, os frutos, as nossas ações. Aquilo que verdadeiramente a gente vai como árvore transformando, semeando. Então, por que a humanidade a gente vive ainda num mundo ainda voltado muito para o eu? A exemplo disso, a gente vê o que as redes sociais mostram. As pessoas, tudo que tem que fazer, tem que tirar uma foto, tem que mostrar, Eu não estou criticando, gente, que as pessoas façam isso, mas o excesso disso gera um sentimento cada vez mais egoístico. E o Evangelho fala sobre isso. Uma das suas perguntas, quando ele diz assim, qual é o meio de destruir o egoísmo? Ele diz assim, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta. Ou seja, você vê que todo mundo... Quantas vezes alguém já escutou essa frase? Ah, pai, faça isso pelo outro, não. Lembre-se, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso é o quê? Não quer dizer que a gente não deve se amar. Que, aliás, o ensinamento do Cristo é o resumo da lei de Deus. Jesus foi perguntado por isso. E já havia esse conhecimento do resumo da lei de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Significa que a gente deve se amar. Claro, a gente deve se amar, cuidar do nosso corpo, não é? Cuidar da nossa evolução, ter respeito a nós mesmos. Aquelas pessoas que não se amam, tem pessoa que diz, não, fulano é a coisa mais linda, se anula completamente, não está fazendo bem, não. Essa pessoa que se anula completamente para a família, para o marido, para a esposa, não. Se anular completamente, você está deixando de respeitar a sua essência divina. A gente deve se amar, se cuidar, se respeitar, fazer com que os outros nos respeitem. Mas o problema é que a humanidade se ama demais. Por isso que ele diz aqui que muitas vezes o torna egoísta, porque os outros são egoístas. Porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Não, vamos defender, porque todo mundo faz por si mesmo. Só que aí é que está o equilíbrio. O pêndulo do equilíbrio. Que a gente se amar, se cuidar, se respeitar, ter autoestima própria, mas a gente... né? Amar ao outro, procurar ajudar os outros, vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele, é levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais do povo a povo e do homem a homem. E esse pensará menos em si. Quando vir que os outros pensaram nele, sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Claro que isso ainda não faz parte. Se a gente for esperar
Às vezes a gente escuta isso. Eu estava fazendo um atendimento fraterno. Não vou procurar fulano não, porque ele não me procura. O que tem a ver? A gente não tem que fazer o bem para o outro, porque ele faz para nós. Porque aí a gente não está fazendo diferente de ninguém. A gente, inclusive o Evangelho diz isso. Se quer ser amado, ama. Ama. Simplesmente ama. Que o amor, ele retorna e vem dar frutos àquilo que a gente semeou. E aí vem frutos doces, saborosos. São as nossas gotinhas que a gente faz a diferença. Perceber os nossos talentos, que muitas vezes a gente não percebe, que todos nós temos. Todos. Isso não quer dizer, e tem que lembrar, que por mais que a gente comece a se esforçar para fazer bons frutos, tem que ter cuidado, porque muitos cristãos desanimam, porque, mas eu estou investindo, é muito bom, eu vejo o exemplo do Cristo, estou fazendo bem, mas quando vem uma tempestade. Mas é isso, vem um trovão e árvore, gente, que dá bom fruto, enfrenta a tempestade, enfrenta trovão, vendaval. Não é só no tempo bom que a árvore dá bons frutos, não. Não é? Enfrenta tempos desfavoráveis, mas ela realiza a missão dela. Então, para que a gente possa realizar a nossa missão, se esforçando para dar bons frutos, a gente não pode desanimar quando vier as dificuldades. Porque muitas vezes, por isso que a fé é inabalável, a fé é uma entrega. Quando a gente tem fé, a gente vai fazendo, e aí a gente entrega a Deus, claro, se esforçando, fazendo a nossa parte, fazendo aquilo que nos cabe. E entregando a Deus, porque tem a parte dele. Mas não aguardando que Jesus não vai fazer nada que seja trabalho nosso. Então, o cristão combatente, ele tem que ser ativo. Porque muitas vezes a gente vai ter uma visão aturdida com a complexidade do trabalho. Às vezes a gente se depara com situações que são complexas, que são desafiantes, que são amplas, que têm tropeços, que têm ervas daninhas. Mas será a existência de alguns espinheiros que vai dar obstáculo insuperável para a gente? Não, né? É a hora da gente pegar a enxada, bater no chão duro. E o adubo, gente, é o nosso suor, as nossas lágrimas. Isso é que vai adubar, fazer com que a nossa árvore seja frondosa. Esse é o adubo. Porque não tem nada demais, às vezes, a gente chorar. A gente pode chorar. Faz parte. Ou vocês acham que Jesus, em tudo, ele dava exemplo, em tudo. Todas as passagens do Mestre. Alguém lembra que uma passagem Jesus chorou? Jesus era o ser mais evoluído que pisou aqui na Terra. É o nosso governador espiritual. Todos os planetas têm um governador. O governador do nosso planeta é Jesus. Isso não tem uma passagem na Bíblia, que agora eu esqueço o versículo, mas tem uma passagem que os discípulos dizem assim: mestre, tem umas pessoas ali que estão pregando, mas não estão pregando em seu nome. Pregando as mensagens do Cristo, mas não estão usando o nome de Cristo. Aí ele disse: quem não está contra nós está conosco. Então não nos enganemos, não. O caminho, é claro, a humanidade, tanto que Jesus mandou vários missionários antes dele, ele veio em pessoa, né, encarnou aqui na Terra. Antes dele, ele mandou alguns missionários, como Sócrates, por exemplo. E tiveram alguns missionários depois do Cristo. Mas todos aqueles que seguirem o ensinamento do Cristo vão gerar bons frutos. Pode ser até que em alguns momentos a gente gere bons frutos, mas a gente tem que estar atento para que a gente possa, primeiro, saber se de fato, entender, prestar atenção, avaliar se de fato a gente está estabelecendo bons frutos, se a gente está gerando bons frutos. Nos diversos papéis que a gente executa, até como um componente da sociedade também, como cidadão. Será que eu sou um exemplo?
Então, eu queria também fazer um comentário aqui sobre os falsos cristos e falsos profetas, né? Porque a gente sabe que tem algumas seduções de pessoas impostoras e, enfim, que usam não só na religião, mas em algumas áreas para seduzir. E muitos são enganados por isso, né? O papel do profeta é de consolar aquele que vem trazer a palavra, de encorajar, trazer o caminho de volta para os ensinamentos de Deus. Mas os falsos cristos são aqueles que, embora divulguem a mensagem, não se propõem conscientemente a vivenciar. Então, tem muitas pessoas que estão se enganando com uma bengala. Ah, não, eu vou no templo, que é muito bom vir para o templo, com certeza. Alguém pode até dizer, não, mas eu conheço gente que não vai na igreja, não vai nesse templo nenhum, e é bom, e faz bem. Gente, são poucos. Eu estou falando da maioria. Nós estamos praticamente no mesmo patamar evolutivo, a grande maioria de nós. São poucos. Pode ser que algumas pessoas conheçam alguns exemplos. Existem espíritos até desconhecidos da humanidade, né? Assim, não são pessoas famosas, mas que são pessoas vocacionadas por bem, aquelas pessoas que acolhem. Mas a grande maioria de nós precisa ouvir a palavra de Deus. Porque o freio é uma palavra, é uma frase, é algo que a gente escuta que vai nos freando, vai nos ajudando a seguir um caminho. Porque a gente está sempre... É um esforço para que a gente não vá ir no caminho das nossas más inclinações. Muitos de nós, isso a espiritualidade nos conta, que vem em várias encarnações cometendo os mesmos equívocos, o mesmo equívoco. Tem uma hora que tem que dar um impulso. Até limitar o nosso livre-arbítrio. Tem algumas pessoas que vêm limitada de algumas funções para poder até ouvir mais. Não são todos, eu não estou dizendo que todas as pessoas, por exemplo, que têm limitações, são pessoas que estão passando por expiações. Não, alguns estão até servindo de exemplo, vêm até para ajudar a família. Quantas pessoas têm um componente na família que vem com uma limitação, vem com uma deficiência e ajudam a família? Então, nem todos estão passando por expiações, mas muitas limitações vêm para exatamente de tanta liberdade que a gente teve e usou mal, precisa às vezes de alguma limitação. Tem um dos livros de Chico, não sei se vocês já ouviram essa história, que é intitulada Livro Pensador, que até tem tudo a ver com essa passagem, porque Jesus falou que a gente tem que ter cuidado que a gente fala que ele está no coração. E ele era um crítico feroz. A mãe dele, porque Deus manda tantos instrumentos bons para a gente, a mãe dele chamava muito a atenção dele. Meu filho, pare. Passou por diversas religiões, todo lugar que ele passava, foi evangélico, foi católico, foi espírita, todo lugar que ele passava ele pegava briga. Era um crítico feroz, não só nas religiões, mas na convivência, na profissão, em tudo ele criticava. E a crítica dele era tão feroz que magoava muitas pessoas, gerava até depressões. Resultado, em uma outra encarnação, quando ele chegou no mundo espiritual, ele foi advertido, não, mas eu era um homem muito estudioso, porque ele realmente era um homem que estudava muito. Muitas vezes se engana, né? Esse conhecimento intelectual gera, né? E o ideal é, claro, o conhecimento é importante, mas a gente precisa compatibilizar isso com um avanço moral. E quando ele chegou, a espiritualidade fez ele pensar, porque ele precisava voltar, reencarnar, vestir outro corpo físico para continuar com a sua evolução. E aí o que foi escolhido para que ele viesse? Como surdo, mudo, porque ele precisava aprender a ouvir. Não significa, claro, que todas as pessoas que são surdas, mudas, é porque tiveram um mau uso. Não estou dizendo isso, porque o mundo é de provas e expiações, às vezes é expiações, às vezes são provas que a gente precisa passar. Mas no caso dessa pessoa, em muitos casos, o livre-arbítrio, né, é muitas vezes poldado para que a gente possa gerar bons frutos. Então, voltando aqui, os falsos cristos são todos aqueles que, conscientes do que fazem, conhecedores da verdade, negam o erro, né, por orgulho, por interesse e até por maldade. Muitas vezes com egoísmo, né, com intolerância,
Porque a tolerância é muito importante, a gente saber lidar com o outro, com quem pensa diferente da gente. A gente ser reflexivo, de lidar com as pessoas, de respeitar os posicionamentos. Se for possível a gente conversar com alguém que pensa diferente da gente, para a gente poder entender o ponto de vista dele, até tudo bem. Se não for possível, é melhor que o diálogo, mas sempre havendo respeito. Então, muita intolerância, a gente sabe que ainda existe, muito discurso de ódio, muita falta de perder. O que está acontecendo também, como aconteceu com o André Luiz, a gente perdeu a oportunidade. Tantas ferramentas. Agora, Jesus disse que tem que ter olhos para ver e ouvido para ouvir. Por quê? Porque Deus fala com a gente através dos acontecimentos das pessoas. Só que se a gente não vê e não ouvir, vai passar batido. Às vezes, quantas vezes a mãe da gente fala uma coisa, e mãe parece que é uma coisa, né? Mãe é certeira. Claro, tem algumas que se equivocam bastante, mas assim, a mãe é intuitiva. Quantas vezes a advertência de mãe, né, e o filho não escuta e lá na frente quebra a cabeça? Quantas vezes a gente precisa ser verdadeiramente amigo? A gente acolher o amigo, ouvir o amigo, mas dizer a verdade a ele, com as palavras amenas. Mas dizer, o verdadeiro amigo é aquele que de fato diz a você. Não é? Porque tem gente que se faz de amigo, não diz nada, mas ele mesmo critica por trás de você a sua atitude. Ah, porque eu não tive coragem de dizer a ele. Por que não? Então, muitas vezes na religião, né, na ciência, algumas pessoas que pregam o materialismo, negando Deus, ainda bem que a gente já tem, gente, cientistas que estão provando o contato com o mundo espiritual. Não são todos. Tem um livro, Conectando Ciência e Espiritualidade, que o autor mostra, em um dos artigos, é um livro da AME, da Associação Médica Espírita, de que alguns cientistas, já na época, né, lá do século XVII, XVIII, já diziam que existia Deus como controlando tudo. Chamavam ele de relojoeiro, só não sabia se Deus ele intervia, mas que todo o universo havia. Então, tem cientistas, sim. Não são todos os cientistas que são ateístas. Muitos, inclusive hoje a gente já tem comprovação científica, por exemplo, do poder da oração. Que a oração impacta na vida das pessoas. Cientistas mostraram os frutos da oração. Pegaram um grupo de pessoas doentes que um determinado grupo de pessoas oravam por ele e outro grupo que não, foram dirigidas orações para eles. E esse grupo que recebeu oração, com o mesmo tratamento, esse grupo que recebeu oração se recuperou muito mais rápido. Então, já assim, né, o poder do perdão, por exemplo, já há médicos que comprovam que a ausência de perdão gera câncer. As mágoas, mulheres, por exemplo, que se magoaram, às vezes, com o marido ou com alguém que não perdoou e que gerou câncer. É um dos motivos, não é? Porque é multifatorial o câncer, mas um dos motivos é esse, do ressentimento, da mágoa. Por isso que é tão importante essa libertação de você parar de ficar ressentindo, sentir várias vezes. Perdoar, entrega a Deus, porque as consequências não faz parte da nossa, nós não temos nenhuma participação sobre isso. Perdoar e seguir em frente. Esse é o melhor caminho. E há também falsos daqueles profetas, por exemplo, na política, que promete coisas que não planeja cumprir. Quando suscita candidaturas com base na mentira, na produção de ilusões, também nas religiões, quantos que fazem promessas, às vezes até com intuito financeiro, ou de outra vantagem, às vezes não é de dinheiro exatamente, mas de outras vantagens, usando muitas vezes até mediunidade, comercializando em troca de presentes ou de qualquer outro benefício. Então,
Há também um uso também de falsas notícias nas revistas, nos jornais, né, na própria meio de comunicação, e a gente tem que estar atento a isso. E a gente vai conhecer esses frutos através do caráter, da finalidade, né, e da importância. Os verdadeiros profetas não vivem à custa dos segredos que Deus comunica, né? É através da finalidade do que é revelado. Então, para a gente finalizar, é preciso que a gente comece a fazer algumas perguntas, né? Que tipo, né, de profeta a gente busca também? Porque às vezes também a gente vê muitas pessoas que são enganadas hoje, a gente vê isso principalmente hoje com a facilidade da comunicação na internet. Por que as pessoas muitas vezes também são enganadas? Porque caem nas suas fraquezas, que são seus desejos. Desejo, às vezes, né, de conquistar financeiramente algo mais rápido, mais fácil. Às vezes, pessoas fragilizadas emocionalmente também são enganadas. Usa dos nossos desejos, das nossas fraquezas, né? Então, é preciso que a gente possa estar atento, porque existem verdadeiros lobos famintos de poder, né, de riqueza, de domínio sobre o outro, através de falsidade, né? Então, é preciso que a gente esteja muito atento, porque hoje, para a gente ser enganado, gente, e eu digo também, enganado para a gente se manter também com os nossos defeitos. Claro que a gente está muito suscetível a isso, né? Faz parte da modernidade, né? A rede social, a internet, o celular. Mas até que ponto a gente precisa ter o equilíbrio de saber usar, né, com parcimônia, né, fazendo aquilo que talvez a gente não tinha antes, que tem benefícios, claro, isso aí tem que ser considerado, né, tem facilidades, mas é preciso que a gente esteja atento, né, porque Jesus traz um convite para nós. Ele disse assim: tendes ouvido, mas eu vos digo, né, que ele traz uma renovação no ensinamento. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então, se a gente começar a pedir a Jesus para dar a inspiração para nós, a gente pode perceber, né, que a nossa vida, de fato, ela vai ter abundância. Está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Quem crê em mim, está lá em João, capítulo 7, versículo 38, diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E, aliás, eu vou lembrar também daquela passagem de João, capítulo 4, quando ele conversa com a mulher samaritana: quem beber dessa água jamais sentirá sede. Então, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, através dessa grande videira que é Jesus, que é uma árvore muito frondosa, com frutos maravilhosos, esse é permanente, porque ele é espírito puro. Não são como nós, né, que podemos ser árvore em determinado momento. Claro que a gente, em geral, coletivamente falando, a gente é uma sociedade ainda que tem muitos espinheiros. Mas a gente, em alguns momentos, pode gerar alguns frutos, bons, maus, ou em determinado momento a gente não gerar frutos. Mas a gente tem essa árvore da vida, que é Jesus. Essa videira que tem uma sombra para a gente aliviar muitas vezes, né, daquele calor intenso. E aí, eu lembrei dessa lenda que fala da Batalha dos Lobos, né, que um velho índio conversava com seu neto a respeito da grande batalha íntima que a gente tem, que travamos entre nosso bom lado e nosso lado ainda voltado ainda para o mal, entre a sombra e a luz, porque nós somos sombra e luz ainda. E o velho índio começa assim: a batalha é entre dois lobos que vivem dentro de nós. Um é mau, é a raiva, a inveja, o ciúme, que faz parte, são sentimentos que fazem parte de nós. O ciúme, a tristeza, o desgosto, a cobiça, a arrogância, a pena de si mesmo,
sentimento de culpa que não leva a nada. Uma coisa é a gente ter culpa, porque a gente precisa se sentir culpado e responsável. Mas uma coisa é a gente ter culpa e se congelar. Ai, meu Deus, eu tenho culpa e aí não faz mais nada. Se fosse assim, Paulo, olha a culpa que Paulo teve. Paulo de Tarso, ele foi um criminoso. Mas o que foi que ele fez? Senhor, o que queres que eu faça? Então, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, o orgulho, o ego, isso são os sentimentos do lobo mau. O outro lobo é bom, alegria, independente do momento. A gente vai passar por tristeza, mas a gente tem que... E o livro, o Evangelho... Eu falei sobre a pergunta 920 do livro de Cícero, se é possível a gente ser feliz na Terra, e a resposta é não, porque a gente vive num mundo de provas e expiações, mas ele diz ainda, complementa, dizendo que a gente tem que ser feliz tanto quanto possível. Então, temos que ser felizes. A alegria, a fraternidade, a paz, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a empatia, a generosidade, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. Compaixão, fé, tudo são sentimentos bons. Aí o neto do velho índio pensou nessa luta entre o bem e o mal e perguntou ao avô: mas vovô, qual é o lobo que vence? E o velho índio respondeu: aquele que você alimenta. Então, é preciso que no dia a dia possamos alimentar cada vez mais os sentimentos bons. Apesar das tempestades, dos tropeços, das ervas daninhas, mas a gente está ali com o machado, a gente quebra aquele solo seco, a gente bota adubo, e aí a gente vai tornando a nossa árvore cada vez gerando bons frutos. Que a gente possa pedir inspiração ao nosso guia espiritual. Todos nós temos um. Muita gente lembra do obsessor. Vamos lembrar do guia espiritual, que é muito mais forte. Porque o bem, gente, supera. A gente está vivendo momentos muito difíceis, mas o bem sobrepõe o mal. Então, a gente precisa se esforçar para que esses frutos façam parte da nossa vida. E aí a gente vai ter esse sentimento de felicidade. Não vai ser plena, mas vai ser suficiente para impulsionar. E a gente tem um grande apoio do grande Mestre Jesus, que é o nosso pastor, o pastor de nossas almas. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre.